vocês vão saber a minha história, né? Fui casada durante 21 anos com Celso Moreira Gonçalves, a qual eu tive meus 3 filhos, né? E devido a todo esse processo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, né? Uma pessoa que sempre busquei muito a Deus, sempre levei meus filhos, né, no caminho que devia seguir, de ir para a igreja, né? E com o passar do tempo, depois de 21 anos de casada, né, existiu uma fatalidade na minha vida, né, a qual meu esposo foi devido a um assalto no garimpo. A gente mexia com comércio, né, compra de ouro. Eu também tinha uma loja no garimpo e devido a um assalto, né, infelizmente esse assalto veio movido da morte dele, né, porque ele reagiu e o assassinaram meu esposo, né. Foi um momento muito difícil da minha vida, isso em 2009. Né, o qual, quando a Larissa simplesmente estava recém-casada também, né, graças a Deus, muitas vezes a gente não consegue entender os porquês da vida, mas a minha filha tinha conhecido o João, né, a qual se casou, estava casada e estava grávida já também, né? Então, o que aconteceu? Devido a isso, a morte do meu esposo, então, aos 18 anos de idade, minha filha primogênita, né, foi pedida em casamento e no momento eu não queria que ela casasse, né, até porque eu queria que ela estudasse, onde o qual ela conheceu o João, né, e eu queria, não, você não vai casar. Moral da história, de repente ela me aparece grávida, né, então eu disse, agora você vai casar, né, e era tudo o que eles queriam. Devido a isso, a gente não consegue entender os certos porquês da vida da gente. E meu esposo, né, no garimpo, como a gente mexia com comércio, meu esposo tinha compra de ouro, farmácia, eu tinha uma loja no garimpo. Os caras planejaram um assalto lá, a qual eles não só assaltaram devido à reação que o Celso teve, né? Então eles o atiraram e meu esposo veio a falecimento, né? Foi um momento muito difícil da minha vida, a qual eu não desejo para ninguém, né? E devido a isso, a Larissa, como já estava casada, o João foi assim um alicerce para a gente, porque ele foi o esposo, ele foi o pai, ele foi o filho, era como meu genro, né? Também veio ali para fazer a diferença na nossa vida, né? Para dar aquele apoio. E como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, né? Sempre levei meus filhos assim muito assim no caminho de Deus. Mas foi um momento em qual eu fiquei assim desnorteada, né? Até assim também revoltada, né? Revoltada porque como eu era aquela pessoa que eu era muito família, né? Dizer, meu Deus, por que o meu esposo foi dessa forma? Eu não aceitava devido a toda essa situação, né? Então, fiquei ali questionando com Deus mesmo, brigando mesmo, né, em relação a isso, de não aceitar da forma que ele tinha sido e da forma da minha família, dos meus filhos ficarem sem os pais. Né? E devido a isso, eu comecei a buscar Deus e para onde eu andava, né, profetas de Deus eram usados, né, de Deus tem um plano na tua vida, Deus, você tem que se reconciliar com Deus, que fazer a vontade de Deus, né? E quando foi um belo dia, eu muito assim, já depois de 2 anos da morte do meu esposo, né? Muito assim revoltada, eu digo, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Né? O que o Senhor quer que eu seja? Porque eu sirvo o Senhor, eu vivo na igreja, né? Procuro buscar o teu caminho. Claro que depois da morte do meu esposo também eu procurei também arrumar alguns namorados, né? Depois de 1 ano da morte dele, até porque também para mim era uma forma assim de eu querer fugir, né? E querer buscar a felicidade nisso. E quando foi um belo dia, só que me fazia mal. Após isso me fazia mal, eu ficava me sentindo muito ruim. Né? Então, quando foi um belo dia, né, eu me lembro que era numa quinta-feira, 2 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Eu digo, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, até porque aí o Senhor usava muitas pessoas, né, muitos profetas para falarem comigo. Eu digo, eu não aguento mais isso, eu sei que eu sirvo na tua igreja, embora eu não estando correta, né, mas eu sirvo o Senhor, eu procuro servir o Senhor. E, gente, foi aí que Deus falou comigo em Isaías 42, né, onde eu abri a Bíblia, onde vem falar assim, o servo do Senhor, né? E aquilo assim me chamou muita atenção. Quando foi pela manhã, né, eu consegui dormir um pouquinho e acordei, fiz a oração de novo, perdi meu esposo aos 39 anos de idade, né? E devido a esse tempo, hoje eu estou com 50 anos, mas devido a esse tempo houve toda uma trajetória. Qual depois da perda do meu esposo, eu já tinha uma loja CN Magazine, né, a qual eu era proprietária, e aconteceu toda uma situação que eu fui perdendo o prazer, né, o prazer de fazer as compras, o prazer de atender o cliente, onde era assim a minha satisfação, né, a minha alegria. E começou assim toda uma tristeza dentro de mim, né, e devido a toda essa situação eu procurava algo para mim me encontrar, né, mesmo na igreja, né, servindo na igreja que eu congregava,
E através de ações sociais, né, isso começou a me mover, né? Eu comecei falando com o João, eu vi ali a necessidade que quantos salgados eram extraviados devido à noite, né, devido ao excedente que sobrava do dia, e esses salgados não eram reaproveitados. E eu vi aí uma oportunidade de eu servir ao meu próximo, né, a qual eu passei, né, em 2010, fazer doações de salgado na cidade, onde eu ia para o pronto-socorro doar, onde eu pegava as pessoas mendigos na rua, né, e fazia. E até hoje, graças a Deus, isso tem influído na minha vida, né, eu tenho ajudado muitas pessoas, mas foi aí que eu encontrei, né, uma forma de eu assim, sair daquela tristeza, de eu sair daquele desânimo, ajudando o meu próximo. Né, mas mesmo assim eu não estava tão feliz, né, porque eu vi ali que faltava algo na minha vida, né? E um belo dia, eu não conseguindo dormir, eu pedi que Deus realmente me revelasse algo, né? Foi aí que eu ia abrir em Isaías 42, onde Deus falava: o servo do Senhor, eis que eu escolho o servo do Senhor. E aquilo me chamou a atenção. Gente, não foi só uma vez, mas não foi só, nem duas, mas foram 3 vezes que eu consegui abrir nesse versículo. E algo me chamou a atenção, a qual eu participei com uma amiga, e essa minha amiga disse: hoje você vai lá na igreja, no culto das 5 horas comigo, e você vai fazer sua confissão, porque é isso que Deus quer na tua vida. E foi, eu não lembro direito a data, né, não marquei, mas fui lá na Igreja da Paz, fiz minha confissão, né, a qual eu me dediquei assim para o Senhor, só que como eu estava viúva, né, para gente solteira fica muito difícil realmente a gente seguir ali a fundo ali os passos de Jesus, né? E era um desejo assim do meu coração, só que eu fraquejava muito, porque querendo ou não, eu queria arrumar um namorado, eu queria arrumar um esposo, né? Eu sempre pedia para Deus: Senhor, eu preciso de um esposo, né? Mas sempre vinham ciladas, né? Ciladas as quais a gente depois se arrependia e voltava e pedia perdão e se reconciliava de novo. Moral da história, gente, foram 8 anos eu perdendo tempo da minha vida em relação a isso. Em 2019, eu conheci o Jorge, né, a qual eu pedia muito para o Senhor: Senhor, eu preciso de um homem de Deus na minha vida, eu quero um homem que realmente eu possa me dedicar ao Senhor. O Senhor sabe o desejo do meu coração, de servir o meu próximo, né, e principalmente de servir o Senhor, de buscar o Senhor, e eu preciso de um homem de Deus. Eu não quero um homem que fume, eu não quero um homem que beba, eu quero um homem que seja temente ao Senhor, que realmente vá para a igreja comigo. E Deus me apresentou o Jorge. Né, uma pessoa também que ele desde os 15 anos, né, sempre foi evangélico, nunca bebeu na vida, né, sempre procurou buscar ali os caminhos de Deus. Também ele era separado, né, já teve uma primeira família. E graças a Deus, queridos, hoje eu posso dizer, fiz 50 anos, né, e digo para vocês, estou muito feliz, porque depois que Deus realmente me colocou esse esposo na minha vida, eu disse: tudo o que eu quero hoje é fazer a vontade de Deus. Claro que nós não somos perfeitos, claro que a gente nunca vai ser santo, né? Mas a gente procura todos os dias buscar a Deus, a gente procura todos os dias fazer o melhor, principalmente amar o próximo, porque eu acredito que servir a Cristo é ter esse amor, é ter essa compaixão, é servir o nosso próximo, né? É um desejo que arde no meu coração. E hoje eu posso dizer para vocês que eu me sinto feliz, né, por estar realmente procurando, queridos, eu digo procurando porque nunca a gente vai ser correto 100%, mas procurando fidelizar essa minha fé a cada dia, né? Procurando buscar esse conhecimento de Deus a cada dia, né? Aprimorar mais, servir ao próximo. E eu queria deixar aqui um versículo para vocês que me chamou muita atenção e que dizia assim: ah, porque agora é evangélica, porque agora mudou de igreja, é evangélico. Não é você ser evangélico, é você ter conhecimento da palavra e fazer o que é correto. É que nem eu disse, você nunca vai ser santo, mas você procurar a santidade, procurar ali buscar todo dia, né? Se renovar, estar na presença de Deus. Ah, porque tu vai ter uma vida mar de rosas? Também não, você vai ter várias provações na sua vida, né? Nada vai ser fácil, até porque se tudo for fácil, fique atento, se tudo vir tudo muito bem, fique muito alerta, porque muitas vezes pode ser cilada. Eu quero deixar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você ouvinte que está ouvindo isso daí, que está vendo meu testemunho, né? Eu quero deixar uma coisa assim que me chamou muita atenção, que é aqui no Tiago capítulo 1. Meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegros e em nada deficiente. Isso aqui é um versículo que me chama muita atenção, né? Porque não é fácil, né? Você dizer assim, hoje eu estou com Cristo, tudo é fácil. Não é, gente. Mas Cristo pagou um preço muito alto pela minha vida e por você, né? E eu quero te dizer assim, com todo o meu coração, com todo o amor que eu sinto hoje, né? De falar desse amor de Jesus, do que Ele tem feito na nossa vida, né? Não é placa de igreja, não é religiosidade, mas é você procurar o conhecimento aqui nesta palavra, que Ele vai te dar essa sabedoria, que Ele vai te dar o conhecimento, né? E você fazer a sua parte, até porque a nossa salvação ela é individual. Então vai ter aprovações, vai ter perseverança, né? Que você persevere, né? Que você busque o conhecimento nesta palavra, porque aqui, querido, está a nossa salvação. É através de você ouvir a palavra, de você buscar se edificar, de você buscar esse conhecimento, né? Neste livro tão precioso, que hoje eu digo que é o maior livro. Eu sempre comprei muitos livros para mim, mas o maior livro que você pode ter e ler na sua vida, para todas as áreas na sua vida, é a Bíblia. Desde já eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade. Deus te abençoe. E essa, queridos, é um pouco da minha história.